membros. Olá, tem uma pessoa. Boa noite. Boa noite, Tereza. Tereza está aqui no... Todos vão aparecer todos aqui na telinha? Não. Não, Denise não está. Porque o link não está acessando o link, porque a gente ainda não começou. Não abriu a Não reunião. abriu a reunião. Mas só porque a Tereza está aqui. Mas aí alguém admitiu, né? Não é assim? É. Você vai admitir. Larissa, você admitiu alguém? Porque tem a Tereza Cavalcante. Olá, Tereza. Tereza está lá do outro lado da... Tereza Cavalcante é uma teóloga, biblista da PUC, muito nossa amiga. Ótimo. Estou falando muito bem. Aí eu estava também, vou dar uma Tá passada. ótimo. Bom, gente, boa noite a todos que nos assistem, ao grupo que está aqui. Com muita alegria, a gente está aqui com a Cláudia, que está dentro do projeto que chama-se 2024, Valores da Democracia Hoje. E esse projeto pretende discutir os valores democráticos. Agora a gente viu na França, né? O pessoal conseguiu não impor, mas acolher uma democracia e lutar por... A democracia não é algo que a gente constrói, tem que ser participada, ela tem que ser levada para a opção de gente. Eu não vou falar muito, porque eu quero deixar bastante liberdade para a Cláudia e tempo para ela. Então, eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui, nessa casa que é emblemática. Vocês sabem que o doutor Alceu foi uma figura relevante na época da ditadura, do golpe militar, de voz que defendia os direitos humanos. Então, a gente quer honrar esse legado e quer fortalecer cada um de nós que está aqui, para a gente prosseguir no nosso caminho, porque sonhar é muito bom, mas a gente tem que fazer também o sonho acontecer. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Cláudia, é com você. Então, primeiramente, vou te agradecer o centro, na sua pessoa, o pessoal da ADA, que acolheu essa ideia, né? E o Pedro, que está chegando, que fez a ponte, porque eu dizia para ele, olha, mediação é tão legal, puxa, eu adoro mediação, mas já tive os meus desencantos, os momentos que a gente, né, lida com as adversidades humanas. Tem um professor que diz que o ser humano é a falha de mercado. Eu adorei, estou repetindo isso, falei, Danilo, ele vem dia 2. Eu falei, toda vez que a gente planeja, que traz uma coisa muito legal, tem alguém que eu falo, ai, meu Deus, olha a falha de mercado. Porque o mercado em si, né, a economia é pensada para fomentar a vida de todo mundo, para ser uma coisa equilibrada, mas temos a falha de mercado. Eu queria só aproveitar e agradecer a presença do professor Leonardo. Sim, já está aqui. Que ele está representando a Cândido Mendes, aqui, né? Porque o Centro Alceu é uma unidade da Cândido Mendes, então o professor agradeço a sua presença. Boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando. Então, eu ia agradecer a presença do Leonardo, né? Fiquei até emocionada, Leonardo. E o doutor Pedro, que deve estar chegando, o nosso núcleo duro, né? Que no final a gente bate bola, eu, Maria Helena, o Pedro e Denise, que está cuidando da mãe, que pode vir. Ah, que Denise está aqui. E a gente vai ter a Denise aí também para a gente desenvolver mais sobre a justiça restaurativa, embora a gente tenha aí uns conflitos de ideia, mas a mediação e a justiça restaurativa tem uma zona de interseção voltado para o crescimento humano, para o desenvolvimento. É até fácil linkar mediação e democracia, ao contrário do que Vicente, né? Eu adorei Vicente, estou querendo aqueles dados dele. Por todas as razões. Então, gente, a gente tem o núcleo duro, tem esse núcleo, esse grupo de trabalho que a gente já fez um ano, mais de um ano, Marilena, que a gente vem gestando
um projeto aqui para o centro, para que aqui possa abrigar uma Câmara de Conflitos, para a gente lidar com a mediação comunitária voltada aqui para o bairro, né? Para as comunidades. E, por exemplo, eu já tive alguma experiência com a mediação comunitária, uma mediação muito sui generis, ela é até mais difícil de ser atingida e a gente vai ter que trabalhar bastante, porque a judicial está fácil, a Câmara foi arrumada, né? A gente, eu vou falar mais adiante uma historinha breve, não sei se todo mundo conhece, quem já trabalhou com a gente de mediação sabe como é que foi esse trajeto, mas a mediação comunitária ela tem que ser voltada com um olhar muito diferente, bem diferente até do. Embora eu acredite que as pessoas que são cuidadas na mediação, seja lá numa câmara privada, seja dentro de um Sejusc, que é o Centro de Cidadania e Conciliação do Judiciário, dos fóruns, ali na ponta, a gente tem as instituições, né, que estão cuidando, mas ali na ponta tem um ser humano que está sofrendo, que está no conflito, e quando a gente consegue avançar na mediação e eles praticam, eles conseguem exercer essa autonomia que a mediação é capaz de trazer, é uma coisa muito gratificante. A Glorinha está aqui, né? A gente foi até um prazer estar te vendo depois de tanto tempo. Se eu não me engano, era de 2012, né? Quando a gente começou, depois que veio a resolução do CNE. Vou falar isso, gente. Não vou me atropelar, não, porque de repente eu me atropelo e já vou lá. Então, é isso. Eu, eu comecei nessa vida concurseira, eu era concurseira, eu queria 6 anos, vou fazer justiça, vou aplicar a lei, vou ser juiz. Aí você vai evoluindo, você dizia, mas o juiz, de vez em quando, ele vai ter que bater em alguém e deixar o outro bem. Isso não é legal, porque nem sempre a lei não consegue atingir um objetivo dos dois ali. A lei vai dizer, você ganha, você perde. Além do que, o processo anda a quilômetros, uns 5 pelo menos, da vida, o professor Leonardo sabe disso, e a vida segue e a pessoa carrega aquele peso para sempre. Então, precisava de prática jurídica, mas eu não tinha ideia do que era mediação, não. A mediação, isso concomitantemente estava vindo, aí já tinha o pessoal de São Paulo, professor Adolfo, Fernanda, são os queridos. Esse povo que trouxe, que começou com a mediação, são os queridos. Se a gente puder, a gente convida para. Porque eles têm muito a agregar e estão sempre disponíveis. E a gente começou com aquela. Tem que ter prática jurídica para prestar a prova do concurso, eu não advogava. Eu falei, então tá, então vamos fazer lá a minha conciliação, que vale prazo de prática jurídica. Juizado civil, tem acordo, não tem acordo, é patético, acho que continua muito assim. Caí no GCRIM. GCRIM é a UTI das relações familiares, assim, 80% é aquele conflito que foi crescendo, crescendo. GCRIM, esqueci, desculpa, gente. Me interrompam quando eu disser alguma coisa que vocês não conheçam. O GCRIM é o Juizado Especial de Crimes de Menor Potencial Ofensivo, né? E lá, assim, a gente começou engateando, tinha uns cursinhos, uns treinamentos que o tribunal fazia com a gente, e já dava uma abertura. O juiz, na época, também, ele está lá até hoje, ele dava uma certa autonomia, o promotor era chato. E, às vezes, a gente conseguia desdobrar, remarcar, para a pessoa pensar bem, pensar sobre tudo aquilo que a gente trazia. E, de repente, eu falei, mas veja, passou a não fazer sentido mais. Obviamente, não é remédio para tudo a mediação, né? Passou a não fazer sentido o processo, o criminal, nos casos em que é possível fazer a transação, e os cíveis, família, e passou a não fazer sentido mais estudar teorias do direito,
aquilo tudo. Aí eu falei, agora então eu vou ser defensora, porque sendo defensora eu posso defender e tal. E nesse meio tempo eu conheci a mediação, até com a Márcia Rosa, uma figura muito legal também. Aí pronto, o Afonso deixou que a gente aplicasse as ferramentas da mediação lá a partir de 2012 no GCRIM, e aí funcionou, mas foi uma beleza. A gente tinha assim um percentual de acordo muito bom, porque as pessoas querem isso, elas querem ser ouvidas, querem poder dizer das coisas que levaram aquilo tudo. E aí a gente conseguiu evoluir muito. E nesse meio tempo veio o judiciário com as leis, a gente já tinha projeto de lei, se eu não me engano, desde 2000, agora não sei se estou falando problema roteiro. Enfim, acontece que a gente aqui no Brasil, a gente tem um atraso de 50 anos na prática da mediação propriamente dita e aplicada. Não que não houvesse mediação, isso é uma prática ancestral, né? A gente tem relatos de tribos, de comunidades que sempre trataram o conflito como uma coisa de todos e que precisa ser entendido por todos. Mas, enfim, como método, como negociação, isso remonta à década de 70 nos Estados Unidos, que foi pioneiro nisso aí. Harvard tem uma escola de negociação boa. Junto com isso teve aquele filme, aquela teoria matemática da teoria dos jogos do John Nash. Tem uns outros, tem aí discute quem começou a criar, quem finalizou a teoria foi ele. E ele provou matematicamente que cooperar, ao contrário do que Adam Smith dizia lá no século passado, é muito melhor do que competir. Você não precisa oferecer uma vantagem, você tem que oferecer um ganho para todo mundo. E aí isso começou a tomar um vulto. Os Estados Unidos já tem mediação privada há muito tempo, né, que a gente chama aqui extrajudicial. E foi. Então, gente, o objetivo disso é dizer, de repente eu vou me perder, né? Justiça e democracia é muito tranquilo, porque a mediação trabalha com o empoderamento, com a autogestão da pessoa, e isso faz com que ela seja capaz, né, de, obviamente, resguardar as devidas proporções, não só escolher o que é melhor para si dentro do que é possível, quanto se colocar mais empoderada diante da sociedade. Eu sou capaz de resolver, separar essa distância que a gente diz hoje, o Estado não faz nada. O Estado somos nós, o Estado é uma ficção jurídica, e a gente tem essa cultura de dizer, o Estado não faz nada, nem vou fazer. Óbvio que as urgências da vida, muitas vezes, deixam, né, nos impedem, por N razões, pelas próprias bolhas que nós vínhamos falando hoje, depois da pandemia, é muito mais fácil ficar em casa. Entro numa reunião aqui, mas eu estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, enquanto eu estou numa reunião online, prestando atenção. E a gente perdeu muito isso, cada um está fechado numa bolha. E, mais uma vez, parabenizo por a gente poder estar abrindo esse espaço aqui. E cada vez mais a gente quer que as pessoas possam participar, serem ouvidas, trazerem as suas ideias e unir. E aí a gente, isso aí até foge um pouquinho, né, da mediação. Se tem uma coisa que o governante tem medo, é do povo unido, né? Isso eu até já presenciei. O povo unido e informado. Exatamente. E é um trabalho a ser feito, né? Não é fácil, a gente tem pedras abertas no caminho, mas sigamos. Eu trouxe aqui uma fala do Luiz Alberto Vará, que é um professor brilhante, que começou a falar disso em 1970, 80, já aqui no Brasil. E a gente tinha pouca literatura, agora a gente já tem material nosso. Toda a literatura de negociação, mediação, veio de fora, né? Agora a gente já conseguiu ter alguma coisa interessante produzida aqui, e inclusive uma das ideias de Denise é que a gente possa produzir esse acervo, né? E criar, ter material disponível para, a partir daí, a gente poder desenvolver outras coisas e estudar aonde pode ser aprimorado e como vai ser aplicado, porque também não é um caminho fácil.
sobretudo na comunidade, né? A mediação comunitária, né? A gente tem questões importantes para ainda ultrapassar. E o professor Alberto Varay, ele dizia assim, a mediação é uma forma ecológica de resolução de conflitos sociais e jurídicos, porque a gente não precisa mexer naquela máquina inteira do judiciário. E hoje, no final das contas, a gente tem números até assustadores, né? Por isso, a pergunta inicial que eu fiz é para quem estava quando a gente chegou: qual o seu ideal de justiça? Quando você pensa em justiça, o que te vem à mente, né? O que eu desejo de justiça para mim e para o outro? E isso é uma coisa para a gente pensar, porque também não é uma ideia fechada, é um conceito que a gente precisa alargar sempre. E eu gosto muito desse conceito de uma solução ecológica, porque hoje a gente tem mil possibilidades de criação de coisas sustentáveis, né? Inclusive para a nossa própria espécie, porque vem aí a inteligência artificial e a gente nem sabe o que a gente ainda vai enfrentar. Então, a gente precisa resgatar o humano, e a mediação trabalha muito com isso, tá? Essa tríade é o que sustenta a nossa convivência em sociedade, né? Mediação, justiça, democracia. Por que mediação? Porque é diálogo, é troca, e é onde a gente pode fortalecer os institutos. Agora, o grande barato da mediação é que a gente, quando começa a lidar com ela propriamente dita, estudar, ela tem um grande impacto na gente. Você diz, mas veja, eu não posso levar essa ideia para alguém se eu não acredito nela, se eu não vivencio ela, se eu não tento é, aplicar em mim. A gente tem uma sociedade agressiva, nosso modo de viver é agressivo, de se comunicar é competitivo. Foi assim que foi através dos tempos. Mas eu gosto até de um professor, se eu não me engano, ele é Alvin, alguma coisa. Eu estou ruim com nomes. Mas ele, um dia assistindo uma palestra dele, ele disse: olha, esse movimento que a gente está fazendo, do qual a gente participa, é um transatlântico gigantesco e que a gente tem que fazer. Você pode puxar o leme, mas a curva vai ser muito devagar, né? Ele vai fazer a curva, mas vai caminhando, porque é cultura, é cultural. E a gente chegou num ponto que você olha, até pegando uma cola lá com o professor Vicente, Vicente. todo mundo quer carro, mas a gente sustenta que é possível todo mundo ter carro? Como vai ser? A gente não vai andar, vai ficar todo mundo dentro do seu carro parado, né? O que a gente precisa fazer para poder evoluir? E nesse ponto a mediação nos transforma e as pessoas que passam por ela de uma forma é, colaborativa, porque, obviamente, tem pessoas que não estão preparadas, é uma construção, tá? Então, ainda não é remédio para todos. Tem casos que não é possível, a gente vai precisar, sim, do juiz lá batendo martelo. O sonho nosso é que a gente não precise mais de uma instituição, né, que diga, olha, você está errado, eu vou te condenar e você um abraço e PT saudações, você sai com a tua perda e pronto. Mas culturalmente a gente fala, eu mesmo digo, olha, eu vou processar. Quantas vezes a gente não diz, meu Deus, mas essa foi uma violação muito grave, eu vou processar. Aí você diz, tá. Não é bem o nosso caso, mas eu acho que é um dado importante. Um processo custa para o judiciário, não sei se o Leonardo concorda ter esse dado, estou replicando dados do curso que eu fiz, não sei, eu acho que é do CNJ, em números, né? Custa R$ 1.200 um processo para o judiciário, que leva minimamente 3 anos para ser julgado, com causas, às vezes, que a pessoa está pedindo R$ 500. Como que pode uma máquina funcionar? Assim, a matemática não fecha, não é inteligente. E eles estão sofrendo uma crise séria,
E por isso eles abriram também, porque quando a mediação chegou, eles quiseram segurar. Não, nós vamos regular, nós vamos fazer acontecer. E, obviamente, não iam conseguir, porque a mediação é mais antigo, não é novidade que a gente está falando. Agora a gente aprimora as técnicas, né? Nesse sentido. Gente, tá ok para vocês? Estou atropelando, porque às vezes eu dou uma saída aqui do tempo, por isso que eu tenho que olhar o Não, roteiro. tá ótimo. E, às vezes, a sigla, essas coisas, a gente pode perguntar. Isso, porque de repente sai, a gente acha que está ok, o Leonardo vai saber, né? Porque o Leonardo, quem é da área Você do também, direito Mônica. sabe, e quem não é, mas aí a gente levanta a mão assim, igual no. E é isso, uma vez convertido a essa ideia, é uma luta diária, né? Porque você tem conflitos. A matéria-prima do conflito, ó, a matéria-prima da mediação é o conflito. E conflito a gente tem com a gente mesmo, né? Vou acordar, não vou acordar, vou fazer isso, não vou fazer isso. E imagina a fonte de conflitos. Nós todos sabemos que eles vêm de todas as vertentes possíveis, de crenças, de sistema, de mais conservador, mais liberal, e por aí vai. É, a gente precisa aprender a gerir isso, né? E a mediação é uma ferramenta dela para esse tipo. Inclusive, a justiça restaurativa também, que via a Denise ali agora. Vamos lá. O conflito, como eu falei, eu não quero estender muito tempo, a gente abriu o debate, né? Alguém tem? Não. Alguém podia mandar pra gente? É. E a gente tem, assim, tem teorias. A gente podia ter, tá bom, a gente podia ter. A gente vai 9 horas. Eu acho que você ainda tem um tempo Tá. para falar. Depois a gente... Porque tem muita coisa que eu coloquei aqui que é legal até para um segundo momento, porque a gente vai fazer uma introdução ao procedimento, como é que é feita a mediação, porque senão a gente, né, tem 1001 vertentes que a gente pode perder um pouco o fio, né, da conclusão acerca do benefício da gente estar nesse trabalho e tentando criar uma estrutura que possa atender um pouquinho o bairro e depois alargar. A gente tem lugares, temos até uma lei em Petrópolis que regula, que institui uma política pública de tratamento adequado de conflitos, mas está dentro do governo. Então, a verdade é que quem tem alguma experiência com isso sabe que vai depender do governo ou não, vai resplandecer ou então vai ficar morto e sem luz. Eu tenho a impressão que foi isso que fez você pensar nessa ideia de criar um grupo sem Sim, identificação essa ideia veio partidária. do Pedro vislumbrou esse link com o centro, que tem, né, está tudo intrinsecamente ligado, e sobre onde a gente pode trabalhar livre dessa questão política, né? Política partidária, né? Porque Exatamente. E a gente tem o estudo do conflito antigo, né, que são todas as diferenças e adversidades que a gente precisa enfrentar no dia a dia, né, desde aquela questão do copo virado para cima, o copo virado para baixo quando lava a louça, da pasta de dente sem tampa, até questões mais sérias, né, de eu sou o dono da verdade e a minha verdade tem que ser imposta, e são coisas muito latentes e que impactam a qualidade da nossa vida. E tem hoje a teoria moderna do conflito, que é uma coisa muito interessante, porque o conflito é uma forma de fazer-nos avançar. A partir dele, a gente vai buscar soluções, né? O conflito não é para brigar, para matar, para me vingar. O conflito é para quê? Eu preciso enxergar o outro, né? Tem um dos criadores da comunicação não violenta diz que a violência é a expressão máxima de uma necessidade não atendida. Já, né? Todo mundo já até conhece, creio. E é verdade. À medida em que você vai tendo uma necessidade, outra não atendida, aquilo vai te gerando uma emoção negativa
E aí tem todo um estudo da neurociência, né, da plasticidade do cérebro e de como isso pode ser tratado. Isso, gente. Então, mais do que isso, a gente já vai entrar num tema de curso de mediação, que também é uma ideia que a gente pode estar fazendo, né? Com introdução, coisas desse tipo. Isso aqui, então, eu já falei que não é uma prática nova, já falei do ZEUA. Não é uma prática nova, mas é uma prática pouco conhecida. Eu, por exemplo, Sim. nunca tinha ouvido falar, ouvi pela primeira vez na posse da reitora. Quem foi aquele ministro que falou? Luiz Barroso, não é? Não. Na posse? Ah, Fux, é. Eu nunca tinha ouvido falar. E ele falou tão bem, quer dizer, para mim foi tão bem, porque eu não entendo nada, então, na hora que fala alguma coisa nova, mais ou menos explicada, e, sabe, interessante, ele dizendo exatamente tudo isso que a Cláudia está colocando de maneira mais didática, né? Sim. Para que você vai resolver um conflito, às vezes, pequeno, abala, porque a água que não estava vindo aqui, não estava lá, ou vai ficar, como ela mesma disse, anos para resolver uma questão que... E tem esses anos que fica correndo o processo civil, né? Porque o processo tem recurso daqui, dali, dali, e a vida está continuando aqui. E aí chega até violência, morte e tal. Tem o César Cury, que é o presidente do NUPEMEC, ele conta sempre que ele se converteu à mediação, segundo ele até sofre bullying no tribunal, né? Porque os juízes, a maioria não gosta. Não sei se isso lá no fundo implica uma perda de poder, qualquer coisa assim. Então é uma coisa muito Trabalho. Mediação do trabalho. Mas aí ele tem o mediador para fazer isso, né? Mas eles não dão um processo assim. A gente vê quem é adepto, quem não é. E eu acho assim, obviamente a gente aqui não tem um fluxo grande ainda, né? Ficou parado, mas ainda tem resistência. Não, eu mando, afinal de contas, quem é que manda aqui? Ó? E quem é que diz o. Eu ri muito outro dia ouvindo o doutor Danilo, ele é muito engraçado. Ele falou: Olha, eu sou funcionário público, eu tenho que dar conta de processo, eu só facilite, se faça, se cumpra. Eu chego em casa e falo para meu filho: brinque-se, sabe? Porque ele falou: é a única coisa que eu faço. E a gente riu a beça, porque ele falou: eu sou obrigada à pressão, eu tenho que resolver. Filho, brinque-se. É o que o juiz faz. O juiz não está dentro das pessoas, ele não está lendo aquelas 20.000 páginas escritas, onde está colocado da forma que o advogado, com todo respeito, né, nossos colegas, por isso a gente até está querendo fazer um trabalho mais de conscientização, porque o advogado, quando não é colaborativo, ele acaba com a mediação, né? Uma relação de confiança é igual um médico. Ele precisa entender que ele vai ganhar negociando e não esperando 10 anos para ganhar uma sucumbência, ou não, né? Porque a gente também não tem uma segurança jurídica. Então, são coisas. O próprio judiciário hoje, né? Eu falo muito de judiciário, que é onde eu atuo mais. Ele não tem condições mesmo de dar conta. Assim, arredondando, a gente deve ter 100 milhões de processos tramitando, quase isso, e temos, acho que 40 mil juízes. Eu acho que é um dado desse. Mesmo que eles trabalhem de sol a sol, eles não vão nunca conseguir dar conta disso. E as pessoas, não quero mediação, deixa o juiz decidir. Por conta de quê? Não tenho conhecimento do que é e do poder que ela tem. Já tive casos de o advogado dizer para mim: doutora, eu nem falei com isso para o meu cliente, porque, veja, ele tem direito à prestação jurisdicional. Eu falei: tá bom, doutor. Já que o senhor não falou, eu vou falar, porque aí aqui é o meu trabalho. E, dentre a prestação jurisdicional, tem essa forma, né, consensual de solução de conflito, que talvez seja mais interessante. E aí eles ficam, sabe, nem sempre eles colaboram, e quando a parte consegue entender, eles ficam meio chateados com a gente. Já ouvi advogado dizer para mim: sei, né, doutora? Aquela fofoquinha, né? Isso que você quer ouvir, né? Então, você vê,
dentre os advogados, a gente ouve isso, imagina quem não está no meio. É muito trabalho que a gente tem. O terreno ainda está duro, e é o que eu disse, inclusive lá para a comissão, que a gente está querendo alargar e fazer essa ponte, essa teia crescer. Porque é entre nós, os convertidos, que entendemos que isso é o melhor para todo mundo, óbvio, a gente não pode saber o que é melhor para a pessoa, ela que tem que saber. Mas ela tem que saber que isso existe e como funciona. Esse é um desafio que a gente enfrenta, né? Então, é isso, né? A gente tem essa escola que foi uma pioneira, que é a mediação linear. A gente tem escolas, algumas de mediação, mas que aí não acho, né? Tem o Código Nosso de Processo Civil adotou essa linear, tem mediador que acha que engessa um pouco a mediação, tem mediador que mistura, ninguém vai saber, faz lá, tá bom, né? Aí não, nem todo lugar tem supervisão, e é isso. E, como eu estava dizendo, a gente ainda precisa. Se chego eu, uma simples pessoa, e digo: olha, Fulano, você pode conversar, você vai ali, você vai procurar aquele centro, você vai ter um terceiro ali que é neutro, que está capacitado, que vai te ajudar. Ah, não, mas eu vou para o judiciário, eu quero o juiz, deixa o juiz decidir. A gente ainda tem essa cultura de achar que um terceiro, que nem às vezes nem vai te ver, porque tem muitos processos hoje que não tem audiência, ele vai julgar, ele quer a sentença em bloco, ele tem muito processo para terminar. Então, é esse trabalho de sensibilizar e entender que, às vezes, não vai ser fácil tu ter uma conversa com teu desafeto, com alguém que você já tem um conflito que já escalonou, né, que não começou a tratar lá atrás. Mas é um caminho possível, com um terceiro neutro que ajuda na comunicação, e ele vai vislumbrar. E quando a gente chega no fim, que as pessoas conseguem entender e colaborar, é o melhor dos mundos. É por isso que a gente se converte e não quer mais saber disso. Legalmente, a nossa Constituição, o preâmbulo dela diz que o nosso Estado vai procurar sempre as soluções pacíficas e consensuais, né? Ninguém lembra disso. Quando fala a lei, a nossa própria Constituição já trouxe isso. E aí, voltando àquela questão, né? O povo acha que precisa da lei, e a lei é o judiciário, é o juiz, e não é. A gente tem essa autonomia, a gente vive numa democracia, e fortalecer o diálogo e entender o outro e compor soluções que vão atender, vai fazer com que a gente possa evoluir enquanto sociedade, inclusive ter mais tempo para desenvolver as outras áreas que são tão necessárias, né? Evitar tantos conflitos. Evitar eu acho difícil, mas assim, sabe, porque a gente vai ter as diferenças, mas saber lidar com eles, olhar o outro igual como um igual e que ele também tem necessidades, e sentar e ajustar, olha, vamos fazer esse combinado. Ah, pode ser combinado provisório, daqui a um tempo a gente volta a ver, deu certo, o que precisa ajustar? Tudo isso a gente pode trabalhar na mediação. Aí eu fiz aqui um breve histórico de como a mediação entrou para a gente, né? Ainda que atrasado, e depois da nossa Constituição, que também trouxe o acesso à justiça. Esse mesmo acesso à justiça que ela trouxe hoje virou um desacesso, porque a gente não tem mais acesso à justiça, porque você vai esperar minimamente 10 anos para ter uma sentença. Leonardo está aqui, me diz se eu estou errada. Não sei a média, mas é por aí. Então, você imagina, 10 anos para você ter alguém dizendo você está certo ou você não está certo. Quando você pode, a mediação pode se desdobrar em até 6, 7, 8, dependendo da complexidade do caso, e você mesmo produzir um acordo e que seja cumprido. E eu digo sempre isso, quando as pessoas resolvem que elas aderem à mediação e elas colaboram naquela solução, o acordo escrito não precisa nem ser homologado, porque ela participou daquilo, ela vai cumprir. E se ela não cumprir, outro dia o menino estava falando assim,
mas esse processo aqui vai ser arquivado, né? E se não der certo o acordo, como é que a gente faz? Aí a menina do secretária lá falou assim: aí você pede para desarquivar. Eu falei: não estou entendendo, gente. Vocês acabaram de fazer toda uma composição. Se não der certo, vocês vão pegar o telefone e vão tomar um café. Ó, isso aqui não está legal. Vamos ver o que é possível fazer? Você vai desarquivar um processo judicial, vai começar isso tudo de novo? Então, é muito cultural a nossa litigância e a nossa competição. É, e a mediação está aí pedindo uma chance, e muitas pessoas pensam, quando a gente fala em mediação, que é aquele acordo lá no juizado civil, que chega lá um estagiário, um conciliador diz: tem acordo, não tem acordo? Não, não tem acordo. Não, não tem acordo. Ah, tem acordo, quanto que é nada? Ah, R$ 500, tá bom. Não é isso, a mediação não é isso. A mediação trata o conflito de uma forma mais profunda, né? A gente pode ser desdobrado em pautas objetivas e subjetivas. Tem gente que gosta de trabalhar, por exemplo, só o objetivo, porque aí, como eu disse, vai depender das escolas de mediação, né? A linear tem uma técnica, a transformativa tem outra técnica. Talvez isso seja até um motivo para a gente ter uma outra conversa, porque aí são muitos detalhes. E o objetivo é o seguinte: separa a pessoa do problema, vamos resolver o problema. Basicamente isso. Qual é o problema? O método de Harvard é muito em cima disso. Mas não restaura a relação. A mediação transformativa cuida daquela relação, né? E o nosso código de processo veio regulando, né? Isso tudo veio acontecendo concomitantemente, né? A Constituição, o juizado, a lei dos juizados que inseriu as conciliações, e a lei de mediação que veio tramitando. A arbitragem também é uma forma muito interessante de solução de conflitos e super utilizada por grandes empresas no mundo afora, porque é muito mais célere do que às vezes não é nem tão mais barato, mas é mais célere, mais sério do que uma ação judicial. Para grandes empresas, por exemplo, nos grandes contratos, eles já elegem a Câmara tal, as grandes câmaras, para fazer essa arbitragem. E tem também cláusula contratual que diz: nós vamos botar uma cláusula escalonada. A gente, em qualquer divergência, eu não vou eleger um fórum, né, da comarca tal, eu vou eleger a negociação. Se a negociação não der certo, a gente vai para uma mediação com um terceiro. Se não der certo, então a gente vai para um árbitro, porque normalmente eles têm conhecimento técnico. É muito mais até eficiente a sentença arbitral do que o juiz. Vai depender de perícia, porque o juiz não conhece todas as matérias, né? Ele sabe direito, mas dependendo da causa que ele tiver que decidir, vai precisar de uma opinião técnica. E até a mediação a gente pode chamar uma rede de pertinência, casos que você percebe que a pessoa vai precisar de um acompanhamento psicológico, principalmente relações de família, né? Então, todas essas pessoas são bem-vindas na mediação. Sim, e é uma construção, né? Teve um dia, esse mesmo casal que eu falei, que ele falou: se não der certo, desarquiva. Ele chegou na primeira sessão, ele dizia assim: não, porque olha, eu estou cheio de estudo aqui, de estudo psicológico, impactos, laudos e tal, porque lá nos Estados Unidos eles fazem assim, 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 e a gente teve que trazer ele para a realidade e dizer: olha, a tua vida é aqui, né? Não é uma perita, uma psicóloga, que é uma assistente social que vai dizer para você como tem que ser a tua vida. É muito impessoal, não é a vida dela, né? É buscar esse olhar na hora de resolver um problema. Isso tudo a gente consegue tratar na mediação. A gente pode fazer sessões separadas. Não sei se eu estou me atropelando, gente. Então, tá, eu estou me atropelando porque eu já estou falando de sessões separadas e, né, eu nem cheguei no conceito.
Porque aí a gente tem o conceito que a lei trouxe, o que é mediação, que é uma atividade técnica, né? A nossa lei é de 2015, junto com o nosso Código de Processo Civil novo. E digo isso, a gente não precisava da lei para mediar, mas a gente tem a cultura de achar necessário que a gente precisa de ter uma lei, né? Porque tudo que não é ilícito a gente pode fazer, e desde que eu seja capaz e o objeto que eu queira mediar com você seja possível, eu não preciso de uma lei, eu posso fazer o que eu quiser. E as pessoas não entendem isso, elas acham que você precisa daquele aquele aparato Uma todo cultura, né? judicial. Da segurança. E esse é o grande desafio da mediação, inclusive até da justiça restaurativa, vi a Denise aqui falando. Porque acho que todos esses desafios que estou falando, Denise, são desafios dessa mudança de paradigma cultural que a gente precisa superar, fazer, né? Continuar essa curva, reunir muita força para segurar o leme, porque ele, toda hora ele quer voltar. São muitos anos, assim. E a gente chegou a um ponto que você olha o mundo e você vê o que que eu vou fazer? Como eu vou sustentar isso? Não, eu preciso realmente sair da minha zona de conforto e procurar uma coisa mais eficiente. E a mediação é uma porta dessas, né? É isso. Então, a gente tem aqui o conceito. O legal, o conceito doutrinário da Fernanda Levi, que é uma querida, sabe? Como eu digo, esse pessoal que já está caminhando há mais tempo na mediação, mais tempo porque eles começaram lá pela década de 90, é, eles são muito, muito colaborativos, sabe? Eles já sabem que não adianta ter uma ânsia, mas que tem que não parar, tem que seguir e ir conquistando. A terra ainda é muito dura, né? E aí a gente vai seguindo. O mediador, como eu disse, tem os conceitos legais. Hoje a gente está regulado, né? Tem uma lei que cuida disso. Antes dessa lei, a gente já tinha uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para quem não sabe. E ele não é um órgão do judiciário, ele é um órgão do executivo, tá? E ele surgiu porque o judiciário ninguém controlava, ninguém segurava, e aí, num certo momento político, se optou por uma emenda constitucional na criação desse, né, desse órgão fiscalizador. Então, ele, a partir de 2010, ele disse, olha, está criada a política de mediação de conflitos e, embora ele não tenha uma força legislativa, os tribunais costumam acompanhar as orientações que ele coloca, e a partir daí veio se criando sejusques, né? Se criaram em cada tribunal do Estado, se criou um núcleo permanente que cuida desses métodos alternativos. Mas nessa época ainda nem se falava muito de justiça multiportas, né? Eles só queriam controlar a mediação, vai ser assim, assim, as formações vão ser assim, tem que ser, tem que ser, tem que ser, eles são encaixotados. Até porque a gente ainda não pode abrir mão. E, num dado momento, eles viram que não iam dar conta, né? A parte que chega, mediação extrajudicial, vai ter uma certa formação, a mediação comunitária tem que ter uma certa formação, e isso está sendo construído, é onde a gente entra tentando construir. Mas a gente vai seguindo sempre essas orientações. Por quê? Porque a gente tem enfrentamentos, né? Que se tiver um mediador comunitário, por exemplo, a partir de um trabalho como o que a gente pretende aqui, ele pode muito bem manipular as pessoas. Então, esse cuidado ainda precisa, né? A gente ainda tem muito que construir e trabalhar e supervisionar e trabalhar junto, porque é muito fácil também, né? Você conduzir. Por isso, um dos princípios basilares da mediação é a boa-fé. Outro dia, uma advogada lá na OAB perguntou assim: ah, mas como é que é esse sigilo, né?
porque sigilo é um dos princípios que eu já estou aqui na frente, já estava aqui. Como eu disse, né, a mediação ela é um procedimento informal, onde cabe uma rede de pertinência até de outros profissionais, conforme a demanda, mas ela tem um procedimento a ser seguido, os mediadores se submetem a um código de ética, hoje a gente já está regulamentado, por assim dizer. E, embora sejamos livres para criar e melhorar, né, e desenvolver, porque a gente também acredita que né, é sempre um desafio criar novas ferramentas e mecanismos de acesso. A gente sugere, não. E de umas coisas que é muito interessante na mediação, e que eu até tenho um caso para citar que eu achei emblemático. O objetivo da mediação é restaurar o diálogo. O mediador jamais vai interferir, julgar, nada disso. Ele tem que ter uma postura de neutralidade. Embora você vai ter suas crenças, você vai falar, ih, aquele fulano ali, mas isso não te cabe. Você está ali para que eles possam se entender com as diferenças dele. E não necessariamente uma mediação bem-sucedida culmina num acordo. Ela A ideia é de restaurar o diálogo e as pessoas poderem conviver. E, óbvio, elas podem até resolver aquele conflito, mas certamente vai haver um outro conflito, e aí elas já vão ter vivenciado essa experiência, e, nesse sentido, ela é emancipadora, porque vai dizer, olha, eu já vivi isso, então eu vou tentar essa forma aqui de solução, e se eu não conseguir, eu vou procurar um terceiro que possa me ajudar, né? E o que eu ia dizer do exemplo é que isso foi bem comunitário, né? Era uma briga de vizinha, eram mulheres completamente diferentes uma da outra. Uma era toda espivitada, barulhenta, alegre, e a outra era toda austera, sabe, sisuda. Duas boas pessoas, mas completamente diferentes. E uma tinha um cachorro e fazia festa, e a outra era professora e gostava de silêncio. Imagina. Foram para a delegacia fazer ocorrência, assim, entende? E as umas 3 sessões conduía uma então, mas num dado momento, eles são coisas raras, né? Deslumbrei uma possibilidade, porque aqui tinha procurado a delegacia, e não adiantava ela ir para a delegacia, que nenhum delegado, nenhum inquérito ia resolver esse problema dela. Elas iam ter que fazer um ajuste ali. E isso, eu considerei essa mediação bem-sucedida. Elas não fizeram um acordo, porque, né, eu vou dar meu cachorro, eu não vou mais cantar. Não eram coisas, né? Tinha que haver um ajuste. E depois ela falou: realmente eu entendi que não adianta eu ir para a delegacia, que isso não é um caso de delegacia, né? Então, a gente considera que isso foi uma mediação bem-sucedida, nesse sentido. Os acordos temporários, às vezes. Só para resgatar, você falou do sigilo. Eu vou chegar aqui, olha. É porque eu não estou falando que se eu não me cuidar aqui, eu vou lá na frente e volto. Porque a mediação, a gente tem, como eu disse, a gente tem o código de ética, a gente tem toda, né, uma formação que se diz continuada, a gente é obrigada a estar sempre fazendo curso de reciclagem, de ressignificação, e tem princípios que, inclusive, estão na lei. E aí eu vou até falar de um pouquinho desses princípios. O primeiro é a imparcialidade do mediador, como eu já disse, mesmo que a gente tenha a nossa crença, na mesa de mediação a gente tem que ser neutro. A gente é neutro e ponto, acabou. Você tem que ter a sabedoria de entender que as pessoas são diferentes, elas vêm de mundos diferentes, com, né, um milhão de diversidades e imparcialidade. Tratar as duas de forma igual. A isonomia entre as partes sobre isso também. Se tiver uma parte acompanhada de advogado e a outra não tiver, a gente tem que interromper a sessão e pedir e ver se consegue alguém para
para advogar, para assessorar, porque a gente tem que garantir esse equilíbrio, porque uma parte não pode achar que está sendo privilegiada. E até na hora de manter contato visual numa mediação, você precisa cuidar do seu olhar, porque tem partes que ficam te olhando, como quem diz, mas você está me entendendo mais do que a ele? Porque eu tenho mais razão. Isso acontece muito, né? E aí, isso tudo são questões que a gente precisa cuidar. É um procedimento é somente oral, nada é resumido a termo, a não ser e o acordo também só contempla, quando chega no acordo, só contempla o que eles decidiram, não entra detalhe, nada do que foi dito, né? A informalidade, a oralidade, a autonomia da vontade, a pessoa tem que querer estar ali. Eu sempre falo para eles, à medida em que vocês dizem quero participar da mediação, pressupõe que vocês vão colaborar. Vai ser difícil? Vai ter buraco, pedra? Vai, porque vocês estão vindo de um conflito, mas é pensar para o futuro, tem que resolver. E aí, quando não começa a colaborar, e aí a gente tem muitos advogados, doutor Leonardo, que atrapalham a mediação, né? E por isso a gente precisa desenvolver muito isso. Mas na própria mediação comunitária também a gente, que geralmente, né, as partes estão sem assessoria, porque a Defensoria Pública não aparece nunca, né? Eles querem ciência, mas eles não aparecem. A gente lembra o tempo todo, olha, você só fica aqui se você quiser. Porque uma vez que você sentou, você aceitou, né, cumprir os combinados, ter a boa-fé, não ficar de joguinhos, a gente tem meio caminho andado, porque querer resolver o problema vai impactar na vida de vocês. Então, e de vez em quando a gente tem que lembrar, olha, lembra, você combinou que você ia colaborar, porque a emoção fala mais alto, né? A emoção emburrece. É a busca do consenso, confidencialidade. Eu até me adiantei. Outro dia surgiu uma questão dessa numa outra palestra que a colega estava fazendo lá na OAB. Mas como é que é essa coisa de confidencialidade? Olha, confidencialidade é adstrita ao mediador. E nada do que ele ouvir vai ser levado de forma nenhuma e nem vai ser colocado em ata. Agora, se a mediação não tiver sucesso e uma parte ou outra, um advogado ou outro quiser dizer, ele falou isso, falou aquilo, aí vai ser questão de prova, vai ser lá no processo, né? Não tem como ninguém garantir, principalmente até nas virtuais, né? Você diz, não pode gravar e tal, mas você não sabe, né? O virtual eu tenho minhas ressalvas. Quando não é possível, a gente faz, mas você não sabe se tem alguém aqui atrás falando. É bem complicado. E também a própria comunicação não verbal no presencial, a gente consegue perceber mais, né? É isso. E a boa-fé, como eu já disse, se não tiver boa-fé, a mediação não prospera, a gente encerra. A gente tem inúmeras ferramentas, enfim, ferramentas são infinitas, né? A maior, a mais importante a gente considera a escutativa, e a escutativa é aquilo, ouvir, a gente ouve e pede que eles se ouçam. Nem sempre é fácil, mas ouvir considerando e não ouvir contra-argumentando, que é o que a gente faz o tempo todo. Você ouve uma frase, você já está pensando no que você vai responder. Você não passa para considerar nada, né? Então, tem que dar aquela respirada e ouvir, porque muitas vezes nessa hora a gente pesca falas positivas que a gente vai trazer para a mesa, né? E tentar alinhar ali o que de positivo tinha daquela relação que pode ajudar a resgatar. Tem. É isso. Então, a escutativa é uma das principais, mas temos muitas. As perguntas abertas, perguntas reflexivas, silêncio, tudo isso são técnicas que a gente usa para fazer, para tentar criar um ambiente de diálogo e conforto para eles. Às vezes a gente pode separar, ouvi-los separadamente, perguntar, olha, isso aqui você está me contando, se você fica à vontade, porque se você disser, eu vou te falar isso, mas você não leva para a mesa, a gente não leva, tá? E a gente reforça sempre a comunicação violenta.
não violenta, gente. Porque violenta a gente já é, né? É muito difícil treinar a comunicação não violenta. Gente, eu tento todo dia. E você, que maravilha. É muito difícil. A gente tenta, eu falo assim, olha, eu vou sair, vou... A primeira coisa é aquele cérebro reptiliano que, né, faz a gente... Eu já tem um tipo de trabalho. Como a mediação é uma comunicação violenta. Eu não explico melhor, mas é. Não é? E assim, e a comunicação não violenta, eu acho que a hora que a gente conseguir só virar essa chavinha ou considerá-la, né, que a gente costuma dizer assim, aquela coisa do corpo fala, olhou para aquela, olhou para cá, está considerando, olhou para cá, está mentindo. Quer dizer, é preciso Está atento. contar. A gente diz, né, exercício, gente, conta até 10, depois você responde. Ou então, não responde agora, responde amanhã, porque aí você vai refletir. O que que essa... Eu tento fazer isso, mas é muito difícil, né? Então, assim, para quem não tem a menor noção disso e que ainda te olha assim, essa pessoa doida, né? O que ela está falando? Isso acontece, mas esse é o nosso trabalho. Então, temos muitas outras ferramentas, né? A paráfrase, né? A pessoa traz uma frase negativa, você está querendo dizer, então, que você se sente assim quando isso acontece. Assim, não, mas aquele fulano. Você tem que ter essa habilidade de conseguir parafrasear as falas de uma forma positiva para outra pessoa enxergar que aquilo não é só né, um ataque. E isso dá uma aula também, né? Uma vez a gente até fez um cursinho de ferramentas, dá uma aula. É interessante falar que é legal falar nessa distinção que o nosso legislador optou por fazer uma distinção entre mediação e conciliação. Não existe no mundo. No mundo é a mesma coisa, porque eu, inclusive, entendo que são instrumentos de interseção, um passei pelo outro. Mas, para nós, aqui no Brasil, ficou assim: mediação, relação continuada, o mediador não pode ajudar na solução, ele só facilita o diálogo. O conciliador, conciliação, uma relação pontual, uma batida de carro, por exemplo, só vai, não é uma relação continuada, e aí o conciliador pode dar sugestões de como resolver aquele conflito, isso já ficou pacificado, mas no mundo não é assim. E eu gosto de dizer que a gente precisa aprender com o mundo. Mas ok, também dá para a gente trabalhar com o que a gente tem. Aí, como eu já tinha dito antes, a gente tem essas escolas que são as principais, que é a Linear de Harvard, que vem do desdobramento lá da teoria do John Nash, da teoria dos jogos, né, que é muito mais importante colaborar do que competir, né, isso ele fez matematicamente. A mediação circular cuida das pessoas com uma metodologia de círculo. Ela tem... A questão aqui são a separação de objeto. Um cuida só separa o objeto do problema, vai cuidar só do problema. A circular foca muito nas pessoas. E a transformativa é uma que a gente gosta muito. E que, embora o código... Ele nem diz isso, mas o pessoal que forma lá no tribunal diz: o código escolheu a mediação linear, que é a facilitativa. Mas engessa. E aí, aquilo que eu já falei, a gente vai dando uma adequada. A transformativa cuida das duas coisas, porque ela pretende que aquela relação seja transformada a partir daquele entendimento. E é muito legal quando acontece, sabe? E aqui, então, gente, eu vou até contar um caso que eu tive que foi muito, muito legal. E quando a gente sai de uma mediação, que as pessoas saem abraçadas, chorando, é a melhor sensação do mundo. É a melhor sensação do mundo. Olha que a gente não ganha um centavo, né? Não é por dinheiro, é porque é a melhor sensação do mundo. É uma pena que a gente ainda não consiga viver, pagar boleto dessa forma, porque uma vez mediando, era lá no GCRIM, era uma família que há 2, 3 anos não se falavam, que era uma família que sempre se reunia em festas e tal,
e o sobrinho, o marido da sobrinha tinha brigado com o tio. E brigaram de se socar e tal, por conta de fofocos terceiros, né? Aquela coisa do inferno são os outros. E ciúme e tal. E brigaram, foram parar no GCRIM, né? Violência, lesão corporal e tal. E já estavam até ter audiência de conciliação, já tinha passado uns 2 anos, a menina estava grávida, ou não, ela já tinha tido bebê, ia ter o aniversário de 1 ano, e estava um drama, porque não podia chamar todo mundo, porque uns ficaram do lado do outro. E nessa mediação foi. Eles bateram boca, às vezes o guardinha vem e tá tudo bem? Não, tá tudo bem, desde aquele momento de catarse, até que numa hora esse que levou o soco falou assim: eu te entendo. Sabe por que eu vou te entender, vou te perdoar? Porque o meu chinelo arrebentou. Se o meu chinelo tiver arrebentado, eu tinha te acertado primeiro. E hoje eu era o autor e não era a vítima. E ali eles saíram, a sobrinha, que era a esposa de um dos que tinha brigado, começou a chorar e ia ter a festa de 1 ano do neném. E eles saíram, eu até me arrepio quando eu conto isso, porque eles iam todos comemorar meu aniversário. Então, gente, não tem preço isso, não tem preço isso. E eu costumo dizer que essa mediação que eu vim fazendo esses anos todos, desde 2009, que ainda tinha tudo isso aí, não era privado, entrava todo mundo para o... Leandro, as mediações não era mediação, era conciliação, e todo mundo podia entrar para assistir, né? Então, assim, era dramático, advogado lá fora, está demorando muito. Mesmo assim, funcionava, né? Hoje a gente tem todo um aparato que colabora mais. E isso, às vezes, nos salva, porque é aquilo que você falou naquele outro dia, Marilena, o homem é bom, é que ele vem de tanta sofrimento ou de tanta inconsciência de si próprio, de aprender a gerir suas questões. E aí tem essa conversa da mediação com a psicanálise, né? Eu estava... Esse é um diálogo super. É, super possível. E eu estou com aquele livrinho que eu lhe prometi, mas esse aqui está rabiscado, que o Luiz Alberto Vará, que foi esse maravilhoso argentino que fez muita coisa, ele era irreverente, né? Ele deve ter sido... Eu até descobri que ele escreveu um manifesto Carnavalha do Direito, e estou doida para ler, porque deve ser super interessante. Enfim, me perdi. Você se Não acha? posso fazer... E então é isso, a mediação é isso aí, é o que a gente pretende fazer, é, ainda que pequeno, porque a gente precisa de, né, fomento, mas disposição a gente tem porque é uma coisa que vale a pena. E um núcleozinho que se atenda a uma pessoa, que se atenda a um conflito, aquela pessoa vai para casa. A gente tem relatos de crianças, né, quando eu participei no Petróleo da Paz, que chegava em casa e falou assim: mãe, olha só, isso aí não está certo, não. Isso aí não está certo, não. Porque tinha as aulas de mediação, das ferramentas, e ele já identificava aquelas questões, né? Então, a mediação escolar é um super importante. Não é minha praia, mas tem muita gente boa por aí, que precisa muito trabalhar isso. Esse ano mesmo, um colégio aqui de peso aqui de Petrópolis, teve um problemão, foi convidado a participar da mediação e se negou. Imagina, vai pegar mal para a minha escola. E ainda é daquela de botar pano quente, as crianças, adolescentes estão brigando, não estão... E não vamos tratar o conflito, não. Bota pano quente, troca de turma. Só que o conflito escalona, né? Aí daqui a pouco está envolvendo família, pais, daqui a pouco estão adolescentes, vão se encontrar na rua. Então, assim, tem muito caminho para andar ainda, né? E a mediação trabalha com autocomposição, diferentemente da heterocomposição, que é um terceiro que decide. A gente trabalha com o ganha-ganha e não ganha-perde. Autoempoderamento das partes, as pessoas se responsabilizam pelos seus problemas.
E aí a gente pode abrir, né? Já estamos adiantados, né? Eu lembro daquele filme Mente Brilhante, que até quando a gente faz alguns cursinhos, algumas palestras a gente passa aquele trecho do filme que ele diz assim, olha, se todo mundo for na loura, eu não sei se todo mundo já viu, né? Se todo mundo for na loura, todo mundo vai perder, só um vai ganhar. Agora, se a gente ignorar a loura e todo mundo for nas morenas, assim o grupo vai ficar todo mais satisfeito, vai ganhar todo mundo. E baseado nisso que ele escreve depois a teoria, né? Essa cena é clássica também nas nossas formações. Tem a questão da justiça vingança, que as pessoas ainda buscam a justiça para se vingar, né? E a mediação trabalha com isso, mas você disse assim, a vingança vai resolver o teu problema daqui para frente? Você vai ter que... Muito questão familiar, né? Pais separados, vocês vão ser pais dessas crianças para sempre. Você vai se vingar? Você quer se vingar de uma pessoa que é pai do teu filho, que é mãe do teu filho, né? Então, são coisas que a mediação impacta e a gente tem, inclusive, uma ODS 16, né, da Agenda ONU 2030 para um mundo sustentável, onde ela orienta que, dentro da sustentabilidade, aí volta lá no Vará, que é de 1980, da solução ecológica, porque a gente não precisa mexer numa máquina do judiciário, deixa o judiciário para resolver questões realmente importantes, porque também mediação não é remédio para tudo, né? E vamos trabalhar esse empoderamento das pessoas. E, nesse sentido, a gente fortalece a democracia. Muito bem. Espero não ter O bom da Cláudia é que ela fala com conhecimento de causa e fala com, sabe, com vibração, né? E para a gente, eu não sei se a maioria daqui já tinha ouvido falar na mediação, a gente fica doida para pegar, eu até falei com, né, pegar aqui, fazer um livrinho e distribuir esse roteiro para a gente poder também discutir, né? E a gente queria abrir abrir para perguntar. perguntas, para reflexão, né? Eu acho que muito a justiça, né? Eu acho que falar de justiça tem a ver com democracia, né? Porque a gente precisa fortalecer essa nossa participação popular para cada vez mais atingir um bem-estar geral, coletivo, né? O interesse público realmente prevalecer em detrimento de uns terceiros, uns poucos privilegiados. Gente, a gente vai encerrar a transmissão, né? Agradecer quem esteve presente, a gente vai encerrar para a gente começar o debate e dar um descanso também nas luzes da nossa amiga aqui que estava Já me super acostumei. incomodada. Só que eu não olhei para vocês, né, Denise? Um